Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E eu quero propor para você, então, essa trilogia, 3 vídeos nesse conteúdo que eu quero falar com clareza, eu quero compartilhar algumas coisas que eu penso, baseados na minha experiência em contato com as pessoas, né, do dia a dia, dentro deste ministério pastoral, que é uma grande bênção, uma grande alegria, uma honra mesmo na minha vida ao longo de todos estes anos, o que eu tenho vivido. E muitas vezes essa questão dos pastores é tratada de maneiras que eu até entendo que há uma certa lógica no coração das pessoas, mas conhecendo os dois lados, né, por muitos e muitos anos da minha vida eu fui ovelha antes de ser consagrado ao ministério pastoral, já se vão aí quase 27 anos, né? E essa experiência das mais variadas formas ao longo da minha vida, quem me conhece pode entender um pouco mais do que eu estou falando, mas o que eu quero dizer mesmo é, muitas pessoas colocam então o peso e as responsabilidades das suas vidas na pessoa do pastor. E nós, como pastores, nós temos as nossas responsabilidades diante do Senhor também. Então, o que eu quero dividir aqui? Eu quero falar de coisas que pessoas colocam na conta do pastor que não deveriam, porque é um erro. E quero colocar como as pessoas que, então, seguem, né, na sua igreja o ministério pastoral, acompanham a influência desses homens e mulheres do Senhor ao longo de anos, né? O que pode ser feito, né? Como você pode contribuir também. Então, 3 vídeos, 3 maneiras, 3 abordagens, né? E hoje a primeira delas eu quero focar nesse ponto que é o que mais me preocupa. Então, entrando no vídeo de hoje especificamente, eu tenho encontrado ao longo de anos, né, nesta minha vida cristã, nessa minha vida com Deus, nessa caminhada, pessoas afastadas do Evangelho de Jesus Cristo, afastadas da comunhão da igreja, afastadas dos seus ministérios, porque, infelizmente, de uma maneira muito dramática, muito verdadeira e muito contundente, seus pastores, líderes, apóstolos, bispos, quem quer que seja, qualquer que seja a forma, né, da liderança exercida na igreja ou na denominação da qual essas pessoas fizeram parte, enfim, estas pessoas realmente as feriram profundamente, né? Roubaram dinheiro, prejudicaram, casos de adultério, casos de, puxa vida, as coisas mais variadas, horrorosas, não como um pecado acidental na vida de um pastor ou de um líder, mas como uma atitude deliberada, como uma prática de vida, como uma maneira realmente de exercer o ministério, com esta maneira de explorar as pessoas, machucar as pessoas, prejudicar as pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu. Então, eu sei que a minha ideia não é aqui denunciar quem quer que seja, porque meu foco não são os pastores, o meu foco são essas pessoas machucadas e com razão machucadas, com razão feridas, foram traídas, foram abusadas, experimentaram algo horrível dentro do lugar onde deveria haver a proteção, onde deveria haver a bênção, onde deveria haver a unção e a graça do Senhor manifestas sobre as suas vidas na área espiritual, que vai com certeza tocar a vida emocional, a vida familiar, a vida como um todo, não é? E aí, essas pessoas então, quando eu as encontro, elas me contam uma história triste, trágica, verdadeira, e dizem: é por isso que eu nunca mais fui na igreja, nunca mais quis saber do Evangelho, quis saber de nada disso, desisti. E é aí que eu entendo que é o problema que eu quero abordar com muita clareza e com muita firmeza mesmo. Eu quero falar com estas pessoas, eu quero falar com os feridos pelos seus líderes espirituais. Entendam uma coisa, meu querido, minha querida. Você que esteve numa igreja, você sabe que um dia todos estaremos diante do Senhor. Seja pelo arrebatamento da noiva, seja pelo fim dos dias, seja pela morte de todas essas pessoas, os feridos e os que feriram, todos um dia, se Jesus não vier antes, vamos morrer e diante do Senhor nós vamos nos apresentar naquele dia. E naquele dia você que tem todo o direito de se sentir ferido, machucado e magoado, porque foi real o que aconteceu. Eu quero que você ouça com todo o amor. Eu precisei criar muita coragem para gravar esse vídeo e falar com toda a firmeza o que eu vou falar agora. Meu querido, minha pessoa preciosa que me assiste agora e que Deus trouxe para assistir esse vídeo.
você não vai poder chegar diante do Senhor naquele dia e falar: eu abandonei tudo por causa do meu pastor, do meu líder, do meu bispo, do meu apóstolo, e esperar que Deus diga para você o seguinte: puxa vida, é verdade, entendo perfeitamente, é clara a sua situação, você tem todo o direito, está tudo bem, fique em paz, entra porque está tudo certo. Não vai haver esta frase do Senhor no céu. Para você ter uma ideia, o Senhor diz naquele dia que muitos chegarão diante dele e dirão: mas Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos tantas coisas. E para esses o Senhor dirá também: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, pessoas que fazem muitas coisas dentro da igreja podem chegar naquele dia diante do Senhor e descobrir da pior forma possível, na pior hora possível, que não tem acesso ao Pai na eternidade. E se essas pessoas que supostamente estão fazendo coisas a Deus não serão aceitas, o que dirá alguém que simplesmente abandonou tudo, falou: não quero mais saber, desistir? Não fez milagres, não fez sinais, não fez prodígios, não fez nada, não fez mais nada, porque parou naquela situação de dor que aqui na terra é justa, é razoável, é compreensível. A palavra de Deus ela é clara quando ela nos diz que Paulo fala, eu vou colocar o texto aqui, uns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e aí Paulo fala: porventura Apolo morreu pelos pecados? Paulo morreu pelos pecados? Quem pode salvar? Somente Jesus Cristo. Quem pode te salvar não é o pastor, o bispo, o apóstolo, quem quer que seja, o líder que te feriu. Ele não morreu por você, ele não tem salvação para te dar. Tudo que ele pode fazer é cuidar da sua vida em nome do Senhor, é te discipular, ensinar a palavra de Deus, procurar viver a vida mais santa e séria possível que ele possa viver, como uma maneira de exercer uma autoridade e liderança espiritual sobre a vida das pessoas na igreja, mas nada diz respeito ao pastor, ao líder, ao apóstolo, tudo diz respeito a Jesus Cristo. Quem sai de uma igreja por conta de pessoas nunca chegou à igreja através de Jesus Cristo. Quem chega numa igreja através de Jesus Cristo, porque chegou na igreja invisível, né? Vai fazer parte da igreja local, do ajuntamento, né? Do corpo local, que é uma parte, uma manifestação da igreja como um todo. A igreja é muito maior do que a igreja denominacional. As placas são uma necessidade de identificação doutrinária, de identificação local, mas as placas de igreja não salvam. Quem salva é Jesus Cristo. E aí ele nos coloca, nos insere na igreja invisível, a eclesia. É um assunto para outro dia. A igreja única de Jesus Cristo é uma única igreja que tem Jesus Cristo como cabeça e que tem as suas reuniões em todas as igrejas locais. Isso não é divisão, isso é cuidado local e isso é bênção. Pode haver divisão, mas a existência de igrejas locais não é divisão. Desde o tempo apostólico original, tinham as igrejas, né, locais das cidades e tudo mais. Mas veja, quem entra na igreja de Jesus Cristo por Jesus Cristo pode ficar ferido, pode se lamentar, pode ficar um tempo caído, frustrado, dolorido, ferido, machucado, mas o Senhor Jesus, o bom pastor, colocará essa pessoa diante de um outro pastor que vai poder cuidar destas feridas, vai poder inspirar e corrigir o que for necessário na vida, alinhar, ajustar, encorajar, encaminhar, colocar de volta no caminho do Senhor Jesus Cristo, não no caminho do pastor. A pessoa que invalida o evangelho de Jesus Cristo porque há um pastor que roubou, que mentiu, que enganou de uma maneira deliberada, está redondamente enganado no aspecto espiritual, embora na sua alma seja compreensível. É mais ou menos a mesma figura de imaginar jogar Jesus Cristo fora porque Judas estava lá exercendo o ministério junto com os outros apóstolos. Você já pensou nisso? Judas roubou, Judas mentiu, Judas enganou, Judas acobertou, Judas traiu o Senhor Jesus. Isso não invalida a obra de Jesus e nem a obra dos demais apóstolos, isso invalida o ministério de Judas. E se com o Senhor Jesus, Judas conviveu e com os apóstolos conviveu por 3 anos e meio desta forma, o que dirá que possa acontecer na igreja nos dias de hoje? Isso já aconteceu nos dias da igreja primitiva.
Então o que eu quero dizer é o seguinte, você não pode invalidar o Evangelho de Jesus Cristo, nem tudo que a Bíblia fala sobre congregar, sobre fazer parte, sobre não abandonar a congregação, sobre estar inserido num corpo local, com ceia, com comunhão com os irmãos, com batismos, com participação no sustento da obra, com comunhão, com louvor e adoração, com o ensino da palavra, com crescimento espiritual, com o exercício de dons, tudo isso faz parte da igreja local e ninguém pode fazer algo tão grave contra você que faça com que você desista de tudo, se é que você entrou pela porta que é Jesus Cristo. Se você somente estava fazendo parte de uma igreja e alguém te feriu e você foi embora porque você nunca se converteu a Cristo, eu te digo, essa é a pior tragédia que pode acontecer na sua vida. Você precisa conhecer a Jesus Cristo de verdade. Você não precisa se tornar evangélico ou se tornar cristão. Isso não salva, não faz nada de bom para alguém, a não ser ter uma boa vida ética, social e moral. O que muda tudo é conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que o que nós pregamos não é ser evangélico, mas é conhecer a Jesus Cristo e ter acesso ao Pai através de Jesus. E aí você vai congregar numa igreja que pregue a Bíblia, que fale de Jesus e que seja uma igreja eventualmente evangélica e cristã, mas não é a igreja que salva, não é a instituição que salva, mas a instituição pode fazer alguém ir ainda mais longe do Senhor quando acontece esse tipo de coisas. Então meu desejo neste vídeo é pedir para, se você foi ferido, que você perceba que isso é uma cilada, é uma sutileza. Talvez porque Deus tem algo tão tremendo para fazer através da sua vida, que o diabo preparou uma grande cilada para te paralisar, para te ferir, para te manter preso longe do Senhor, porque Ele quer bloquear os tesouros que o Senhor tem escondidos em você para a glória dele. E eu te digo, não faça o jogo do diabo, não faça o jogo desse pastor, desse líder que está em trevas e que precisa se converter, ou nem sei o que. A questão é, Jesus morreu por você. Jesus levou os seus pecados. Jesus te convida a segui-lo. Jesus é a solução para a sua vida. Não há outra esperança que não seja em Jesus. E você um dia vai estar naquele lugar diante do Senhor e o Senhor vai olhar para você e vai perguntar o que você fez com a sua vida. E você não vai poder falar para o Senhor, sabe o que é? Eu não fiz mais nada porque o pastor, o bispo, o apóstolo fez isso e aquilo. Essa resposta não vai te salvar. Essa resposta não vai fazer a menor diferença diante do Senhor, que sabe que você tem toda a condição de se arrepender, de ser curado, de perdoar, de ser transformado, de ser liberto, enquanto você está do lado de cá, enquanto há chance e oportunidade. Meu querido, minha querida, não me leve a mal se eu errei alguma palavra nesse vídeo. Eu quero que você entenda que o conteúdo dele é um conteúdo de amor pela sua vida, é um conteúdo de zelo pela sua vida, é um desejo sincero de falar, por favor, não termine a sua vida preso nessa cilada. Por mais dramático, por mais horrorosa que tenha sido a situação que você viveu, Jesus, o Cristo, levou sobre si na cruz do Calvário essa sua dor, esse seu sofrimento, essa sua angústia, ele levou sobre si para te salvar e para te alcançar. Não permita que esta cilada acabe com toda a sua oportunidade de conhecer a Cristo, porque naquele dia não há mais retorno, mas hoje há. Hoje há a oportunidade de você ser transformado. Hoje há a oportunidade de você ser liberto. Hoje há a oportunidade de você ser curado. Hoje há a oportunidade de você voltar para o caminho, ou talvez de você entrar definitivamente para o caminho ao qual você ainda não tinha entrado e nem conhecido e nem experimentado na realidade. A minha oração quanto a este vídeo é para que o Senhor faça que esse vídeo chegue no coração dos feridos, no coração dos amargurados, no coração dos afastados, no coração dos que desistiram, para que o Senhor, pelo Espírito Santo, aqueça o coração. Se esse vídeo não é para você, eu tenho certeza que é para alguém que você conhece. E eu queria pedir que você, por favor, pudesse fazer parte comigo de mandar essa mensagem para alguém que você conhece, que está desviado, está afastado, está perdido, desistiu, cansou, falou, não quero mais. Porque naquele dia diante do Senhor não vai ter mais chance de retorno. Por mais que você até tenha uma grande razão na sua dor e no seu sofrimento, isso não te dá justificativa eterna. A única justificativa eterna, quem nos justifica, é Cristo Jesus. Precisamos estar alinhados com Ele, com a salvação que há no nome dEle, com o perdão que há no nome dEle, com a cura que há no nome dEle, a cura para a sua vida, a libertação para a sua vida, a restauração e restituição para a sua vida, por pior que tenha sido a sua experiência. Mas você precisa decidir sair desse lugar e caminhar na direção de Jesus. Isso passa por você voltar
para alguma igreja local, para você ser tratado, curado, recebido, abraçado, fortalecido. Eu estou à tua disposição, se eu puder ser útil, para começar alguma coisa do Senhor na sua vida e para te encaminhar talvez para um lugar legal, perto de onde você esteja. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te visite, que haja um tempo de transformação e de vitória no seu coração, para a glória do Senhor Jesus, em nome de quem eu falo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.